Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Clínica Physic. Meu nome é João Paulo Cortez, eu sou ortopedista e hoje eu vou falar sobre um cisto muito comum no joelho, que é o cisto de Baker. Você já deve ter ouvido falar de cisto no joelho, né? Meus pacientes que têm dor no joelho fazem ressonância magnética, às vezes com um problema grave, e eles acham a palavra cisto. Doutor, tem um cisto e aí tem que operar. Então, o cisto de Baker, também chamado de cisto poplíteo, realmente é um achado muito comum. É um cisto que se forma atrás do joelho, na região poplítea. Daí o nome cisto poplíteo. Ele é muito frequente nos pacientes que têm dor do joelho. Para você ter ideia, cerca de 1/4 dos pacientes, 25% dos pacientes que têm alguma lesão do joelho, seja no menisco, seja na cartilagem, eles vão apresentar o cisto poplíteo ou cisto de Baker. Vamos lá, antes de mais nada, o cisto de Baker ele é um cisto benigno, tá? Ele não está relacionado a nenhuma doença cancerígena. É uma formação líquida nessa região. Tá? Esse cisto se forma quando a gente sobrecarrega o joelho. Muitos corredores também relatam. O corredor, mesmo que não fez a ressonância magnética, depois de uma corrida longa, ele palpa a região posterior do joelho, percebe que tem um caroço, se pergunta se a caroço apareceu do nada, isso é grave, não é? Então vamos lá, o que acontece? A gente tem um líquido sinovial. O líquido sinovial é um líquido que está dentro das articulações. Esse líquido é importantíssimo para várias funções e uma delas é lubrificar o movimento que acontece nas articulações. Então, se a gente usa muito a articulação, ou se tem um processo inflamatório, todo processo inflamatório incha, produz líquido, isso vai fazer com que haja uma produção maior de líquido sinovial. E muitas vezes esse líquido sinovial no joelho vem para a região posterior. Então forma esse cisto. Você acaba tendo lá a formação do cisto e vai perceber mesmo um aumento na região. Então se você tem um problema no joelho também, tem uma lesão do menisco, tem uma lesão da cartilagem, você tem uma inflamação gerada por essa lesão. Essa inflamação faz com que você tenha mais líquido, então esse líquido vem para a região posterior, fazendo com que o cisto apareça. Esse que é o cisto poplíteo ou cisto de Baker. Inclusive, você que está assistindo agora o vídeo, se você está assistindo esse vídeo à noite, se hoje você passou o dia trabalhando, passou muito tempo em pé, passou muito tempo andando, ou fez um treinamento com muito agachamento, com corrida longa, se você colocar a sua mão atrás do joelho, possivelmente você vai palpar algo como um caroço, enrijecimento, endurecimento. Isso pode ser mesmo líquido que veio no seu joelho e veio para essa região posterior formando o cisto de Baker. Mas não precisa se preocupar. Tá? Como eu falei, é um cisto benigno. Do mesmo jeito que há o aumento do líquido no joelho e cresce esse volume aqui na região posterior, esse líquido também é absorvido. Depois de algumas horas, se você não está mais fazendo atividades com o seu joelho, atividades intensas, seu joelho vai estar em repouso, você não precisará mais de tanto líquido sinovial, então seu corpo vai absorver e esse cisto deve diminuir. Alguns pacientes têm dor na região do cisto, na região posterior do joelho. Alguns pacientes relatam que não estão conseguindo fazer as atividades porque ficam incomodados, vão tentar dobrar o joelho. Não é muito comum o cisto de Baker causar sintomas, mas se ele está causando sintomas como esse, como enrijecimento da articulação, como dor, é importante que você procure o médico para entender por que isso está acontecendo. O cisto de Baker ele é diagnosticado, na maioria das vezes, por um exame de imagem. Como eu falei, o paciente tem uma dor, é feito um exame como ressonância para avaliar o motivo, a causa dessa dor, e aí é encontrado o cisto de Baker. Tá? Isso, na maioria das vezes, é um cisto assintomático. Quando ele é sintomático, quando ele causa dor, quando ele tem um aumento muito grande no joelho, tá? E está causando dor, como eu falei, aqui na região posterior, geralmente o diagnóstico é feito através de exame físico durante o atendimento médico. Então, a gente consegue palpar e pela localização, imagina-se que seja mesmo o cisto poplíteo. Para confirmar, pode ser feito exames de ressonância magnética ou exames de imagem mais simples e mais fácil, que é a ultrassonografia. Ela permite que a gente visualize bem o cisto de Baker. O ultrassom é muito útil, inclusive, no tratamento. O tratamento do cisto de Baker, na maioria das vezes, é o tratamento da doença que causou.
Como eu expliquei, você teve um processo inflamatório causado por uma doença. Quando essa doença é tratada, o joelho fica menos inflamado, o próprio cisto diminui de tamanho. Mas algumas vezes não, algumas vezes ele persiste. Então, seu cisto continua lá, mesmo você de repouso, mesmo diminuindo as atividades, mesmo tratando as possíveis doenças com medicação, com fisioterapia, o cisto continua. E nesse caso, pode ser necessário uma abordagem, pode ser necessário um procedimento para retirada do líquido desse cisto. A retirada desse líquido é feita com a ajuda do ultrassom. O aparelho de ultrassom faz com que a gente consiga visualizar o cisto na sua posição e, principalmente, consiga visualizar outras estruturas que não podem ser machucadas durante o procedimento, que são artérias, veias e o nervo que passa aqui nessa região poplítea. Com o ultrassom você consegue localizar a artéria poplítea, consegue localizar o cisto e consegue perceber que está distante da artéria, e a partir daí você consegue, o médico pode com uma agulha chegar na região do cisto e retirar esse líquido. Pode-se também utilizar algumas medicações para evitar que o cisto volte a aparecer. Ou seja, você retira o líquido e coloca uma medicação como corticoide para diminuir a inflamação do cisto, evitando que mais líquido se acumule na região. O tratamento que é muito mais comum, na verdade, é a fisioterapia. Então, na maioria das vezes, o paciente que tem o cisto faz algumas sessões de fisioterapia e assim há uma redução efetiva do cisto de Baker. Poucos pacientes, a minoria dos pacientes, precisam fazer o procedimento. É um procedimento que com o uso de ultrassom ele é bem seguro, mas é um procedimento que se for feito de qualquer forma, sem uma ajuda de um exame de imagem, você pode colocar algumas estruturas importantes em risco. Você pode ter lesão de artéria, né? Você pode machucar. Por isso que evita-se fazer o procedimento em um primeiro momento, ou toda vez que o paciente sente que está com essa região aumentada. É isso que eu tinha para falar com vocês sobre o cisto de Baker. A informação mais importante é que é um cisto benigno. Se você encontrar isso no seu exame de imagem, converse com o seu médico antes de ficar mais assustado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o cisto poplíteo, o cisto de Baker. E esse foi mais um quadro Opinião de Ortopedista aqui da Clínica Física. Obrigado.